30 minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Olá, torcedor rubro-negro, seja bem-vindo a mais um episódio de 30 Minutos de Flamengo, o podcast semanal do jornal O Globo, dedicado exclusivamente ao Mengão. Passado aqueles 180 minutos de puro sufoco no Equador, né, que foi inclusive o motivo desse episódio tá indo ao ar no dia errado, entre aspas, né, que é quarta-feira, a gente costuma sempre publicar na terça, como é de costume. Eu garanto que esses 30 minutos aqui, vão passar rápido com tanto assunto pra gente falar sobre o Mengão. E pra manter nosso compromisso com o tempo, a gente vai focar só nesse assunto principal, que é o surto de coronavírus que baixou no time principal do Flamengo e que já que estamos tocando nesse assunto, vale lembrar que nesse podcast todos estão em suas respectivas casas, porque a redação do Jornal Globo tá em regime de home office, pelo menos desde março. Antes de apresentar nossos convidados de hoje, 4 pessoas hoje na nossa conversa, eu cumprimento o Diogo Dantas, setorista do Flamengo, que felizmente não tá com coronavírus, Diogo, né, mas tá com privação de sono aí, né? Tá trabalhando pra caramba cobrindo o Flamengo essa semana, né, meu amigo? Tudo bem, Giovanni? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo aí. Realmente, já testei recentemente aqui do negativo. Aqui em casa a gente ainda tá em reclusão, mas o trabalho não para. E o Flamengo aí que passou uma semana no Equador, voltou com 3 pontos na tabela na Libertadores e 13 até agora casos novos da Covid-19 na sua delegação. Então vamos falar muito sobre isso aí hoje, já avisando o próximo compromisso na competição contra o Independente Del Valle no dia 30 no Maracanã. Isso aí, para falar de coronavírus, a gente tem aqui 2 especialistas, vou chamar assim. A Tatiana Furtado é uma das repórteres do Caderno de Esportes do Jornal o Globo, mas dentro dessa força-tarefa do jornal de cobrir as notícias sobre o coronavírus, Tati tá aí, já tem meses, né, Tati, fazendo a cobertura específica de coronavírus e também sentiu como é que é esse vírus na pele, né, Tati? Bem-vinda, obrigado pela sua participação. Obrigada, Giovanni. Boa tarde a todos aí. Sim, já senti na pele, já fiz 2 exames, meus anticorpos estão presentes ainda, por enquanto, não fiz o último ainda. E especialista não, vamos com calma. Sou repórter que entrevista muitos especialistas. Estou com uma lista grande de infectologistas, médicos, pneumologistas e afins aí entrevistando sempre, mas especialista não, calma. Tem razão. O especialista mesmo, nós temos aqui a presença do professor de infectologia da UFRJ, membro da Sociedade Europeia de Infectologia, Edmilson Migolski. Migolski, obrigado pela sua participação de hoje e seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Giovanni. Bom falar com você, com o Diogo, com a Tati, colega de profissão, como você comentou. Engraçado que você fala assim, né? Sentiu na pele, né? E a Covid já sentiu na pele, nos olhos, no nariz, no pulmão, no intestino, nas articulações, enfim. Você sente tudo que é lugar, né? Nas partes do corpo que a gente nem sabia que dava para sentir, né? Pois é. É uma doença das 1001 faces. Ela pode se manifestar do jeito que você quiser, ela se manifesta. Eu tive casos simulando apendicite, trombose renal, pneumonia, trombose do sistema nervoso central, trombose de membros inferiores, já vi diarreia, vômito, alteração do paladar, alteração do olfato, tem gente que fala que fica meio aluado, meio sem norte, com formigamento, dor na pele, tem uns que relatam que é como se o nariz estivesse sendo arrancado. Aí uma outra pessoa falou que é como se fosse... o que você imaginar a Covid-19 pode dar? Então, assim, até uma curiosidade que a maioria não tem febre, né? Então, essas medidas de shoppings, de restaurante, você tem que ficar avaliando a temperatura para saber quem tem ou não, é uma das medidas mais furadas, porque a maioria, assim, cerca de 80% dos pacientes, ele acaba não relatando febre e apenas a sensação de febre, né? Aquele mal-estar. É mais comum do que a febre. Engraçado. Então até eu mesmo já não tô livre, porque hoje eu fui medir a temperatura e, enfim, mesmo sem febre a gente não sabe, então, a questão do coronavírus. E a gente viu aí... não só uma pergunta para você, Migolski, mas também para Diogo e Tati. A gente viu que o time do Flamengo
que considera que tem a melhor testagem do Brasil, né, nesse sentido, então o pessoal falando aí, mas que nem isso foi capaz de realmente garantir que os jogadores ficassem imunes, né, à doença. Diogo, mesmo com todo o protocolo, o Flamengo foi pegado de surpresa aí, né, com essa... Com a quantidade de jogadores e a gente sabe que o convívio de um time, né, se não bastasse o convívio profissional, assim, mas ainda mais sendo um time de futebol exposto a tanta coisa, não tinha como o Flamengo se preparar para isso, né? Então, até pro professor se inteirar, se não tiver tão inteirado, e os ouvintes aí se atualizarem, né? O Flamengo normalmente tem um protocolo que já segue desde que defende a retomada dos jogos de futebol no meio do ano, e normalmente o clube testa toda segunda e sexta-feira, né, no seu centro de treinamento. Ele já tem uma equipe que faz isso, interna e externa, um laboratório que auxilia. O Flamengo viajou para o Equador, onde foi disputar essas 2 partidas da Libertadores, na terça-feira da semana passada, né, quando a gente até apresentou um podcast falando do retorno do time à competição. E normalmente faria o teste na segunda-feira, viajaria, foi o que aconteceu, e aí teve o primeiro jogo na quinta, né, contra o Independente Del Valle. E depois, enfim, na sexta-feira estava no Equador, não fez o teste que normalmente faria aqui no CT, mas quem faz os testes e apresenta para a Conmebol, no caso, são os clubes, né? Então, no final aí dessa passagem de uma semana, o clube começou a ter diagnosticado os casos, né? Teve início com o Diego Ribas, o Isla, o Felipe Luiz, o Michael, o Bruno Henrique. E aí na nova leva, o Rodrigo Caio apresentou, o Gabriel Batista, goleiro, o René, e chegou inclusive ao vice de futebol Marcos Braz, que tem algumas questões de saúde. Ao Juan, ex-jogador, que está lá já no clube mais como uma função já fora de campo, né? E o Márcio Tanuri, o próprio médico do Flamengo, que é quem lidera todo esse protocolo, também teve. Outros atletas com sintomas, outros já estão fazendo contraprova, enquanto a gente está falando aqui, né? Chegou da partida contra o Barcelona, que quase não aconteceu, e viu esse surto acometer vários atletas. Então, a discussão que eu acho que seria interessante trazer o professor para o debate também, e a Tati, tinha essa impressão que isso não gerava tanta consequência assim no Flamengo, que tinha um protocolo muito bom, e muitas vezes em atletas de alto rendimento, né? O professor citou aí os sintomas e tal. Como é que isso fica a partir de agora? O que se pode questionar agora, professor? O protocolo implementado, a viagem para a disputa da Libertadores, já que no estadual, por exemplo, o Flamengo não teve praticamente caso nenhum. Quando começou a viajar para o Brasileiro, teve 3 casos, do Diego Alves, do César e do João Lucas. Enfim, o que pode se questionar a partir de agora? Eu não sei como é que são os bastidores de uma concentração de um time de futebol. Eu confesso que eu já fui uma única vez, muitos anos atrás, eu era guri ainda, e fui no América, do Rio de Janeiro, acompanhar lá um pouquinho de como é que era essa concentração. Então, eu não tenho muito conhecimento para falar, mas provavelmente o confinamento, a aproximação, a falta de conduta, né, de precaução, o uso da máscara. Você vê que quando o time faz gol, seja ele qual for, aí vai todo o banco, vai lá, comemora, e a máscara está no queixo, a máscara está no pescoço, e ali é um fator de transmissão óbvio, né? E tem outro detalhe, né? Por mais que o Flamengo teste, e eu acho legal essa coisa do Flamengo, o que acontece? A literatura diz que 5 a 40% das pessoas com a Covid-19, portanto, com a infecção por esse novo coronavírus, testam negativo, ou seja, um falso negativo. Olha só, vou repetir, de 5 a 40%, de acordo com quem vai coletar, o método que vai ser feito. Então, o método por si só, ele não é um método tão seguro assim. É claro que quando você acusa o PCR positivo, quer dizer, eu estou infectado a princípio. Quando dá negativo, pode ser negativo mesmo ou não, né, na dependência de uma série de fatores. Então, você acaba tendo um método que é dito padrão ouro quando vem positivo, mas está longe do seu padrão ouro quando vem negativo, já que pode dar falso negativo.
Então é um método falho. Por isso que se redobra a atenção com a higienização das mãos, o distanciamento, o uso da máscara, que numa prática de esporte é algo bastante difícil. Por outro lado, o que a gente pode fazer, adicional ao que está sendo feito, não só o teste, mas é partir para o tratamento precoce, que é algo que alguns colegas não acham que tem que fazer, e eu tenho plena certeza. E a certeza minha não é uma certeza teórica, é uma certeza teórico-prática com uma vivência muito boa na prática pública de medicar precocemente os pacientes e eles evoluindo muito bem, sem complicação, sem internação, sem falência respiratória e sem óbito. Então eu acho que a gente tem que trabalhar em 2 braços no clube de futebol. Na prevenção primária, que é o uso da máscara, que a gente está vendo que é falho, na detecção precoce do ponto de vista de laboratório e ou clínico, porque se a pessoa tem sinais e sintomas sugestivos da infecção, o ideal é que ele se afaste das atividades, e a medicação precoce para evitar as complicações. Então, esses 3 pilares devem ser bem trabalhados, obviamente associado ao 4º pilar, que é uma boa educação, uma boa conscientização da forma de transmissão do vírus, né? Para as pessoas trabalharem bem na prevenção. Se você tem um grupo que está junto há uma semana quase, né? Eles viajaram na terça-feira e os casos começaram a surgir no domingo, né? As provas no domingo mesmo. Seria o caso de não poderia ter o jogo, né? Assim, nesse caso em que você tem um grupo de 20 pessoas, 3, 4, 5, no caso, testaram positivo. A chance de os outros estarem contaminados existe. Nesses casos, o risco para ter risco zero, se é que se pode falar em risco zero no caso do coronavírus, seria não pode jogar. Porque haveria há o risco deles terem transmitido para algum jogador do Barcelona, no caso? Essa é uma questão interessante. Não adianta parar o futebol se eles continuam treinando, se eles continuam socialmente se encontrando, porque assim, tem até uma máxima que diz entre profissionais de saúde que o momento que o profissional de saúde se contamina mais frequentemente não é à beira do leito do paciente, é quando ele vai tomar um cafezinho e conversar com outro colega. Porque aí ele se desmobiliza, se despreocupa e relaxa, e é ali que ele se infecta. Um outro detalhe que a gente pode discutir, aí eu não sei qual é o teste que tem sido feito que antecede as partidas, eu sei que tem que fazer um teste 2 dias antes, mas existe um outro tipo de teste, que é um teste para pesquisar a presença do antígeno, do vírus, que a gente chama de teste rápido também, e que você tem esse teste em 15 minutos a 40 minutos. Então, eu acho que para a gente redobrar a atenção, diminuir o risco de transmissão, é fazer esse teste periodicamente, como o Flamengo vem fazendo, mas fazer o teste rápido para a pesquisa do antígeno, não estou falando do anticorpo não, à beira do gramado, é possível fazer isso também. Tem 2 fabricantes que têm esse tipo de exame, né, rápido, que a gente chama. Então, aí sim você minimizaria o risco de transmissão. E também, provavelmente, fazendo a medicação precoce de quem testa positivo. Essa medicação precoce, que eu faço nitazoxanida, mas tem gente que faz outras, mas a nitazoxanida, de uma forma particular, ela é um antiviral, ela diminui a replicação do vírus. Então, se a Tatiana, por exemplo, está com a Covid, está cheio de vírus, e eu medico a Tatiana precocemente, esse vírus deixa de se replicar, bom para a Tatiana, que diminui a carga viral, bom para quem tem contato com a Tatiana, porque ela diminuindo a carga viral, ela em tese vai transmitir menos esse vírus. Então, a gente percebe que existem alguns ajustes que podem ser feitos. Eu, por exemplo, não sei se os jogadores na hora do almoço, se um senta ao lado do outro, ou se existe um distanciamento. Não, senta um do lado do outro, alguma coisa. Senta um do lado do outro. E aí, quando você senta um ao lado do outro, para almoçar, não tem como almoçar de máscara, né? Então, é um erro que está sendo cometido. Então, o que eu faço? Quando eu oriento empresas, eu digo, olha, por exemplo, eu não boto para sentar junto, se eu for falar de futebol, eu não coloco o goleiro titular, o suplente e o outro suplente para almoçar junto. Eu digo assim, quem não tira férias juntos, não almoça juntos. Porque se eu não posso dar férias ao mesmo tempo para aqueles dois, porque um dos dois tem que cobrir o outro, eu faço a segregação por categoria, por atividade, por posição.
E vale ressaltar aqui, né, que no centro de treinamento, né, a prática da concentração, do uso do vestiário, banheiros e até de restaurante foi restrita aqui no Rio, né? No Flamengo, com certeza eu posso dizer. Quando a delegação viaja para o Equador e a suspeita da diretoria é que a contaminação tenha se difundido lá, por ter esse novo ambiente, avião, elevador, traslado, enfim, deslocamento, ônibus, tudo em conjunto e tudo em ambientes que o clube não controlava, como controla o seu centro de treinamento. Então, por exemplo, essa questão do almoço é interessante, né? Porque na concentração no hotel, todos almoçavam juntos, inclusive com participação de dirigentes, comissão técnica. Isso é um erro, né? Quer dizer, é um erro que você está cometendo no controle. Aí poderia ser o quê, professor? Levar uma quentinha para cada um num quarto? Não, eu gosto de almoçar no restaurante, né? Acho que tem que ter o distanciamento, né? Você tem que fazer assim, um checklist de auto-aplicativo, isso também ninguém faz, porque às vezes a pessoa acha que a tonteira leve de manhã não tem nenhuma relação com a Covid, pode ter, aquela dor na pele. Então, assim, a gente tem que estabelecer um questionário auto-aplicativo de bem-estar, onde eu passeio todos os dias os sinais e sintomas mais complexos, coloco uma lupa em cima de quem venha se queixar de alguma coisa, né? Isso é interessante, porque eu, por exemplo, não tive a Covid-19. E, obviamente, pela minha exposição, eu continuo trabalhando, meu assessor direto teve a Covid-19 e eu não tive. A gente anda de carro para cima e para baixo, e nós comemos juntos, em todas a hora. Qual foi o meu diferencial? Entrou no carro de máscara, sentou para almoçar, mantém o distanciamento. Não existe uma prática social, uma atividade social nesse momento da Covid-19, ou se isso ocorrer, com distanciamento mínimo de 1,5 m a 2. E isso as pessoas não adotam. E outro detalhe, eu, por exemplo, todas as vezes que eu tenho dor de cabeça é um sinal da Covid. Eu não sou de ter dor de cabeça. No outro dia estava com dor de cabeça, eu seguro bem dor, não tomei analgésico, não vou tomar analgésico para não mascarar. Chegar de noite, vou dormir, e se for a Covid eu vou ter sudorese, mal-estar, vou ter febre, vou ter uma série de outras coisas que não quero que o analgésico que eu tomei para dor de cabeça interfira com a evolução para eu poder detectar isso precocemente, tratar precocemente e não ter um quadro pior. Então, são essas coisas que a gente precisa falar. Por exemplo, eu tenho certeza que eu falei para vocês uma série de sinais e sintomas que vocês, ainda que estejam fazendo matéria de Covid o tempo todo, não sabiam que existia. Por exemplo, a conjuntivite. Teve gente da minha casuística que teve lesões cutâneas como se fosse um apertão do sapato, por exemplo, da chuteira. Junto com outros sinais e sintomas, você consegue pensar na Covid. E voltando àquela questão do jogo, né? Um jogador infectado que não sabia naquele momento, ele foi a campo. Qual o risco pro adversário? Que ele, no caso, foram 3 jogadores aí do Flamengo, desse jogo específico. Pois é. Essa questão tua é boa. Por exemplo, eu vou te dar alguns dados. Eu assintomático com um vírus e você assintomática sem vírus, portanto, nós dois em contato, nós dois sem máscara, em tese, o risco fica em torno de 6% de transmissão. Então, não é um risco alto e vai ser tanto maior quanto maior tempo de proximidade sem a máscara, que é uma realidade dentro do campo de futebol. Então, o risco... Agora, se eu, Tatiana, fizesse um teste rápido para detecção do antígeno, não é aquele teste rápido da pontinha do dedo, não. Para detectar o antígeno meia hora antes da partida começar, eu aumento mais ainda o meu rigor, podendo afastar esse cara das atividades de trabalho naquele momento, caso ele teste positivo. Mas se ele testar negativo, veja bem, esses exames que a gente faz para buscar o antígeno, eles amplificam o pedacinho do vírus. Então, às vezes você tem uma situação que é positiva, mas a carga viral é tão pequena que eu não consegui nem detectar no exame de PCR. Ou no outro exame que se equivale ao PCR. Então, esse cara que é portador, mas testou negativo, ele é um péssimo transmissor do vírus, ainda bem.
O que eu acho que a gente pode fazer é um cuidado na concentração, na hora da alimentação, no uso do elevador, na confraternização, no compartilhamento de bebida, de canudo, no uso mais rigoroso da máscara, na medicação precoce para evitar que esse vírus se replique, aumentando a transmissão, e também na mudança de protocolo, propondo esse teste, se é que não está sendo feito ainda, que te dá o resultado em 15 minutos a meia hora, ou seja, dá para fazer no dia do jogo, fazendo com que a pessoa possa jogar ou não, na dependência do resultado do teste. Negativo e assintomático, joga. Era o teste que a Federação do Rio fazia, era o antígeno no dia do jogo. Isso, esse que ficava pronto em 40 minutos, e tem um outro agora que se equipara, segundo até pesquisas feitas pela UFRJ, que se equipara ao tal do PCR-RT, que é aquele que você coleta e leva para o laboratório. Então tem um outro que fica pronto em 15 minutos e tem em tese a mesma... É o PCR rápido, professor? O nome não é PCR, mas o resultado te dá é igual ao PCR, que é a presença do antígeno. É um outro método, mas que tem a mesma acurácia, a mesma sensibilidade e especificidade do PCR, que demora um pouco mais de tempo para você ter o resultado. E esse fica, em 15 minutos, fica pronto. Então, é um método que eu acho que vai vingar, porque é diferente, né? 15 minutos é bem menos tempo do que 40 minutos, com avaliações da UFRJ dizendo, olha, são testes equiparáveis ao RT-PCR. Os clubes já usam esse modelo um pouco mais rápido. No caso ali que o senhor relatou, o Flamengo fez os testes e aí teve os casos positivos, e aí, antes do jogo havia a possibilidade de adiamento da partida contra o Barcelona. Os relatos que a gente teve aqui, até alguns atletas que testaram negativo estavam com alguns sintomas e estavam convivendo, e alguns foram a campo, e hoje, no desembarque, hoje, quarta-feira, no desembarque da equipe aqui no Rio, foi uma equipe lá que normalmente testa os jogadores, e a delegação do clube fez novos exames, e a gente teve mais alguns casos, do René, que jogou, e do Rodrigo Caio, principalmente. E eles estavam ontem em campo, né? O que isso pode ocasionar? Aí é a questão, né? Você vê, a gente diz na medicina, o exame é o exame complementar. Ele complementa o quê? Complementa a clínica. Então, se o jogador tem algum sinal e sintoma sugestivo, ele não poderia ter jogado, mesmo testando negativo. Ou seja, se abriu mão da experiência clínica e se confiou cegamente na pesquisa do antígeno, que a literatura diz que teste negativo em 5 a 40% dos pacientes que estão com a doença, teste negativo. Então, aí eu acho que é uma certa, entre aspas, erro da conduta, que é você abrir mão da observação clínica, entendeu? Então, a clínica é soberana. Para você ter uma ideia, Diogo, quando eu estou diante de uma suspeita da Covid-19, eu tenho uma experiência grande de tratamento precoce, eu tenho um protocolo de tratamento na saúde pública em Volta Redonda, com 320 pacientes tratados, 320 curas sem nenhuma internação, sem nenhuma morte. O que eu faço em Volta Redonda? Eu estou diante de um paciente que tem uma clínica sugestiva, eu trato independente do resultado, porque eu sei que ele pode testar negativo mesmo estando infectado. Então, você colocar, eu entrar em contato com você porque eu testei negativo com sinais e sintomas, não é legal, isso não está correto. E aí eu te pergunto, né, se isso favorece o surto, Tati já passa a bola para você, o que a gente pode projetar, até porque o Flamengo tem daqui a uma semana um jogo, né, com o Del Valle no Maracanã, já pediu adiamento do jogo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Enfim, até que ponto essa propagação pode acontecer diante dessas circunstâncias que a gente viu no Equador? Eu acho que o cenário é bastante preocupante, porque a gente percebe que, por algum motivo que eu não conheço, eu acho que eu teria que ir no Flamengo, visitar esse ambiente, para poder entender o que está acontecendo. Não é um comportamento normal, que eu te digo, repito, se você observar algumas medidas de precaução, é pouco provável que haja tanta transmissão desse vírus num ambiente como esse. Eu, por exemplo, mas assim, eu não jogo futebol, não aglomero e uso máscara o tempo todo.
coisas que a gente não observa nos jogadores de futebol. Eles não usam máscara no campo. Quando usam máscara, que tá lá no banco de reserva, quando o time faz o gol, eles arrancam a máscara e comemoram junto. Então, assim, é muito... Aí vem um cara passar álcool 70 na bola como se isso fosse ser o mais impactante. Desculpa, álcool 70 na bola é bobagem quando você abre mão da máscara e coloca em campo um jogador com sinais e sintomas que testou negativo. Isso, para mim, é um erro de conduta. O futebol e o coronavírus são incompatíveis, então, professor? Não, desse ponto de vista? Eu acho assim que eu não carrego mais o coronavírus como sendo uma... Porque assim, qual é a letalidade do coronavírus hoje se você medicar precocemente? Você vê que vários atletas, não sei se estão medicando precocemente, atletas, né, mas são pessoas... são saudáveis, mas tem que medicar precocemente. Porque assim, eu tenho na minha casuística uma criança que complicou, foi uma criança que não tomou medicamento porque vomitava, de 6 anos, sem nenhuma doença de base, e que faz uma trombose renal. Né? Então, assim, mesmo uma criança pode ter complicações, mas não morreu, evoluiu bem. Mas é algo que incomoda, que uma internação sempre incomoda. Então, o que acontece? Se você trabalhar com prevenção primária, que é o uso da máscara, álcool 70, evitar aglomerações, e trabalhar com a percepção precoce, de diagnóstico precoce, tomando por base a clínica, você vê. O que aconteceu ontem, pelo que você está falando? 2 jogadores que jogaram porque testaram negativo, entraram no campo com sinais e sintomas e chegando no Brasil testado positivo. Esses 2 que jogaram certamente transmitiu para um monte de gente. Se eu tivesse tomando por base não só o dado do laboratório, mas também a avaliação clínica, esses 2 caras não teriam jogado e não teriam contaminado o time lá, que certamente contaminou outras pessoas no campo de futebol e contaminou outras pessoas do próprio time do Flamengo. E jogando para frente, como o Diogo já tinha falado, o Flamengo tem os próximos jogos no domingo, se a CBF, né, não sabemos o que vai acontecer, nesse momento não sabemos, e depois outro jogo da Libertadores. Como hoje a CBF, tanto a CBF como a Conmebol, elas dizem que 10 dias depois do início, né, do exame positivo, o jogador está apto para jogar. No caso do brasileiro, a gente teve casos de jogadores que mesmo com teste positivo do PCR, eles jogaram, eles foram a campo, que foi o caso do Atlético Goianiense, porque eles já tinham passado esses 10 dias, que no entendimento da CBF, que se baseia naquela recomendação do CDC americano, depois de 10 dias não se transmite mais. O que se tem disso? Isso é 100% garantido? Como que o senhor vê essa questão? Tatiana, tem um jargão bem médico que diz assim, né? Medicina é como no amor, nem sempre, nem nunca. Né? Quando você fala desses 10 dias, e se o paciente estiver assintomático, não, se o paciente tiver, por exemplo, perda de olfato, perda do paladar e tosse, são os 3 sinais e sintomas que você não leva em consideração para saber se o cara está transmitindo ou não. Esse teste PCR depois de 10 dias, muito provavelmente se trata de pedaço, fragmento de vírus, não de vírus viável. Então é isso que se fala. O fato de você estar com PCR positivo não é uma condição inequívoca de transmissibilidade do vírus. É pouco provável. Então não é 100%. E aí o médico sempre vai falar muito provável ou pouco provável para não cair na palavra impossível. Né? Então é pouco provável, e aí do ponto de vista estatístico, você pode até devolver o cara para a operação, para o trabalho e para o futebol, por base do que o CDC americano fala. Essa é a verdade atual. Aqui no Brasil, as normas brasileiras, às vezes, dão um prazo um pouco maior, em torno de 14 dias. Mas cada um segue a norma que acha por bem seguir. E a norma americana não deve ser uma norma tão... Hoje é uma norma que você aceita, né? Pode ser que amanhã ou depois, se comprovando um tempo maior, na grande maioria dos pacientes, esse prazo possa ser modificado. Mas esse prazo de 10 dias me parece razoável, tomando por base o conhecimento atual. Professor Edmilson Migolski, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente gostaria de ficar aqui até mais
não só tirando dúvidas, mas entendendo um pouco mais sobre o coronavírus aqui com o senhor, mas nosso tempo de 30 minutos de Flamengo já está quase se esgotando, e a gente queria agradecer então a sua presença, mais uma vez os seus esclarecimentos e a sua disponibilidade para atender a gente nesse episódio do nosso podcast. É um prazer enorme falar com vocês, acho que promovendo saúde, né? A gente promovendo educação em saúde, a gente minimiza muito dor, sofrimento e a possibilidade de complicação e morte. Então, conta comigo sempre, tá bom? Muito obrigado, professor. Um abraço. Um abraço e até breve. Pois é, meus amigos, vocês viram que o nosso episódio de hoje foi um pouquinho diferente. Ficamos só em torno da questão do coronavírus no time do Flamengo, né? CRF dá pra trocar pra coronavírus regando o Flamengo. E antes da gente trazer a nossa participação especial do Carlos Eduardo Mansur, como eu falei, o episódio é diferente hoje, queria já me despedir então de Tatiana Furtado e Diogo Dantas. Obrigado pela conversa de hoje. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Tchau, Giovanni. Tchau, Diogo. Até a próxima. Valeu então, Tati. Obrigado pela sua presença. Giovanni, um abraço. Agora o rodízio forçado no Flamengo está inaugurado. Até semana que vem, gente. Na semana que vem a gente volta, gente. E o nosso podcast tem a coordenação de Thales Machado e Roberto Maltic, a produção de João Pedro Fonseca e a edição de Matheus Correia. E saudações rubro-negras a todos. Na semana que vem estamos de volta na terça-feira, nosso dia normal. E antes de me despedir, fala mansa. Alô, Giovanni, Diogo, Tatiana. Esse episódio do Flamengo ele é duplamente revelador, né? Primeiro, ele é a prova definitiva de que não existe bolha em futebol. Pelo menos na maneira como as temporadas estão estruturadas agora. Porque não é possível você, como foi feito na NBA, que para completar uma temporada isolou os atletas no complexo da Disney, em hotéis fechados, sem contato com ninguém, apenas com as pessoas envolvidas na realização do campeonato, do evento. Você não tem como manter um atleta de uma temporada que está começando durante 10, 11 meses trancado numa concentração. Isso seria absolutamente desumano, seria um preço altíssimo a se pagar. Então os atletas vão para casa, um deles infectado em um deslocamento ou em uma reunião de família ou em algo do gênero, ou até numa atividade social, pode trazer o vírus para dentro do ambiente do jogo e acontecer como no Flamengo, desencadeando uma reação em cadeia. O outro aspecto revelador do episódio é como é uma lógica distorcida que está orientando o futebol nesse momento. A própria realização do jogo da Libertadores em Guayaquil, Flamengo e Barcelona, e a realização desse jogo Flamengo e Palmeiras, com a negativa do Palmeiras de adiar o jogo, ela mostra que a lógica hoje não importa a qualidade do espetáculo, não importa se um adversário está com o seu elenco dizimado e, principalmente, não importa a proteção da saúde dos meus jogadores, dos jogadores do meu time e dos familiares deles. Acima de tudo está realizar a partida de qualquer maneira, terminar um campeonato, nem que seja a fórceps, para salvar contratos comerciais. Todo o resto é secundário nesse momento, na visão dos dirigentes que estão comandando o futebol. Um abraço para vocês, até a próxima. 30 minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro.